moça do interior, transforma rico distante em homem maravilhoso após noite inesquecível. Era uma noite qualquer em Sítio Verde, com a chuva caindo como se o céu tivesse se aberto, e relâmpagos cortando a escuridão. Dentro do diner, o calor aconchegante contrastava com o frio do lado de fora, enquanto Lúcia, uma garçonete tímida, movia-se entre mesas com um olhar sonhador. A rotina do diner sempre a envolvia em um manto de monotonia, servindo café e sanduíches para os habitantes locais. Mas, naquela noite, algo estava prestes a mudar. O barulho da chuva cobria tudo, mas o som do vento uivando fazia o ambiente parecer mais misterioso. Quando a porta do diner se abriu, uma rajada de vento acompanhou um homem alto e enigmático. Gabriel. O jeito como ele se apresentou ao mundo ao adentrar o local tinha algo de cinematográfico, como se ele fosse o protagonista de uma história que ainda não havia sido contada. Olhos claros e expressão fechada. Ele parecia o próprio retrato do milionário distante. Lúcia sentiu o coração acelerar. Ao se aproximar, suas mãos tremiam ligeiramente e uma pergunta se formou nos seus lábios, mas ficou presa na garganta. Enquanto servia um copo de água, ela não pôde deixar de notar a aura de tristeza que cercava Gabriel. Ele olhou para ela, mas era como se estivesse olhando através dela. Uma fração de segundo se passou, e uma conexão estranha passou entre os dois. Um fio invisível que os unia em meio à tempestade. Conforme as horas passavam, o diner começava a esvaziar, e a conversa entre eles começou a fluir. Lúcia se permitiu compartilhar seus sonhos, o desejo de viajar, de cantar como nas noites em que sonhava acordada. Gabriel, por sua vez, revelou medos de um futuro que o aprisionava, cercado por expectativas familiares e responsabilidades. Havia algo de libertador em suas palavras. O espírito da tempestade parecia se dissipar, e um sorriso tímido brotou no rosto dela. Eu não sabia que você era tão humano, disse ela, recuando ao perceber a intimidade da frase. Mas Gabriel apenas sorriu triste, como se aquilo fosse um feito raro em sua vida. A madrugada avançava e a conexão dos dois crescia num ritmo esperançoso. Entretanto, a porta do diner se abriu novamente, desta vez com uma força que cortou o clima leve. O antigo rival de Gabriel entrou, um rosto familiar que exalava desprezo e competitividade. Um silêncio pesado caiu enquanto Lúcia sentia uma tensão estranha no ar. O passado de Gabriel havia retornado, e com ele, sombras que ameaçavam tudo o que estavam construindo. A cumplicidade, os olhares cheios de promessas, a música não cantada. O coração de Lúcia bateu mais forte. Ela percebeu que estava dividida entre o desejo de ficar em seu mundo seguro e o chamado do desconhecido. Gabriel parecia lutar contra as correntes de sua vida estabelecida, mas agora uma tempestade diferente se formava entre eles. O calor do diner, antes reconfortante, tornara-se sufocante, e a pergunta ecoou em sua mente. Até onde ela seria capaz de ir por um amor que poderia mudar tudo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão pairava no ar, um peso que quase se podia cortar com uma faca. Gabriel olhou para o seu rival, Henrique. Os olhos de ambos se cruzaram como lâminas afiadas. Lúcia sentiu que a atmosfera estava prestes a explodir.
e o conforto da conversa anterior se dissolveu rapidamente. A porta se fechou com um baque que ecoou no diner, e a tempestade lá fora parecia de alguma forma se intensificar, acompanhando o drama que se desenrolava dentro. Estava começando a achar que você tinha desaparecido, Gabriel, disse Henrique com um sorriso desdenhoso. Ainda frequentando esses lugares de classe inferior? O tom dele era ácido, como se cada palavra fosse uma facada. Lúcia, confusa, olhou para Gabriel, que se manteve em silêncio. Ela percebeu que Henrique não era apenas uma sombra do passado. Ele representava um capítulo murado na vida de Gabriel. A pressão aumentava e o coração de Lúcia acelerava. Foi quando, numa fração de segundo, o inesperado aconteceu. Henrique, num gesto repentino, puxou algo do bolso da jaqueta. Um flash prateado cortou a penumbra do diner. Era um pequeno dispositivo, um gravador. Você se lembra disso? A reunião que você tentou esconder de todos, ele provocou, seus olhos brilhando de malícia. Lúcia congelou, a confusão tomada por um gélido pavor. Não, não, murmurei, segurando a mesa com força. Vamos ouvir uma mensagem de boa-fé do nosso querido amigo, Henrique continuou, seu sorriso maligno se alargando. Com um clique, a gravação começou a tocar. A voz de Gabriel ecoou na sala, e cada palavra era uma bomba. Eu não posso mais viver essa mentira. As expectativas, o que eles esperam de mim, não é realmente o que eu quero. Lúcia ficou paralisada. A verdade que estava escondida atrás de um sorriso triste se despedaçava como vidro. Gabriel era um prisioneiro em sua própria vida. E aquela gravação expunha o que ele sempre tivera medo de dizer. Eu quero ser livre, viver de forma autêntica. Eu não consigo mais. A gravação soou enquanto as expressões dos outros clientes na sala se voltavam para Gabriel com olhares de choque e reprovação. Lúcia sentiu um nó crescendo na garganta. Por que ele nunca havia compartilhado isso com ela? O calor que antes sentia naquela pequena bolha agora se tornava um tremor de desilusão. Gabriel, Lúcia tentou falar, mas as palavras não saíam. Ao invés disso, seu olhar se fixou na expressão perturbada de Gabriel. Ele estava desmoronando. A frágil conexão que eles construíram desmanchava como o açúcar sob a chuva. Antes que qualquer um pudesse reagir, a porta do diner se abriu mais uma vez e uma figura familiar entrou, a mãe de Gabriel, em um vestido escuro e por baixo de um guarda-chuva quebrado. Seu olhar estava cheio de preocupação e desgosto. O que está acontecendo aqui, meu filho? Sua voz, cheia de choque, cortou a tensão no ar. Gabriel virou-se para ela, os olhos perdidos, cercados de uma confusão profunda. O que Lúcia não esperava era ver a mãe de Gabriel se aproximar dele, com o gravador ainda tocando em segundo plano. Você não entende, mãe. Eu não posso mais fazer parte disso. Ele parecia lutar contra a correnteza de sua própria vida, mas agora era mais do que um conflito interno. Era um teatro com plateia. Enquanto o gravador ainda ecoava, Lúcia percebeu que todas as intenções de Gabriel poderiam não ser suficientes para o libertar das correntes que o prendiam. Alguém estava prestes a se revelar. E a tempestade não era nada comparada ao que estava por vir. As perguntas dançavam na mente de Lúcia. Quem realmente era Gabriel? O que ele estava escondendo? E o que mais estava prestes a ser revelado naquela noite em que tudo mudaria para sempre? E enquanto Lúcia se preparava para confrontar a verdade, um grito rompeu o silêncio. Um grito que prometia despedaçar mais do que apenas corações. O impacto daquela noite prometia ser devastador. A tensão pairava no ar, um peso que quase se podia cortar com uma faca. Gabriel olhou para o seu rival, Henrique. Os olhos de ambos se cruzaram como lâminas afiadas. Lúcia sentiu que a atmosfera estava prestes a explodir, e o conforto da conversa anterior se dissolveu rapidamente.
A porta se fechou com um baque que ecoou no diner, e a tempestade lá fora parecia de alguma forma se intensificar, acompanhando o drama que se desenrolava dentro. Estava começando a achar que você tinha desaparecido, Gabriel, disse Henrique com um sorriso desdenhoso. Ainda frequentando esses lugares de classe inferior? O tom dele era ácido, como se cada palavra fosse uma facada. Lúcia, confusa, olhou para Gabriel, que se manteve em silêncio. O silêncio foi rompido de repente. Um grito ecoou pelas paredes do diner, um grito feminino, e todos se viraram em direção à entrada. Era Ana, a irmã de Gabriel. Com os olhos arregalados, ela correu descontroladamente, ignorando o que estava acontecendo. Estava com o rosto mais pálido do que jamais a vira. Gabriel! Você precisa vir comigo. É o pai. A voz dela tremia, e cada sílaba era um soco no estômago de quem estava ouvindo. A expressão de Gabriel se transformou. O desespero tomou conta do seu rosto. O que aconteceu? Ele teve um ataque. Não temos tempo. Ana segurou o braço dele, quase puxando-o para fora do diner. O pânico no ar crescia, e todos os olhares estavam agora fixos em Gabriel e Ana. Eu não posso deixar isso acontecer, disse Gabriel, a voz falhando. Eu estou preso aqui. Lúcia podia sentir a adrenalina pulsando como nunca. Estava dividida. Queria correr atrás dele, mas ali estava Henrique sorrindo. Você sempre foi o protegido, Gabriel. Agora eu vejo que é só uma questão de tempo até a verdade vir à tona. Ele disse, a voz carregada de malícia. Ouvindo isso, um novo grito explodiu na mente de Lúcia. O que você quer dizer com isso? Ela percebeu que havia mais ali no jogo do que poderia imaginar, e quando os olhos de Gabriel se encontraram com os dela, algo dentro dela se despedaçou. Mas foi a resposta de Ana que fez o chão desaparecer sob seus pés. Gabriel, ele sabe que você não é quem pensamos que é. Um frio percorreu a espinha de Lúcia. O que Ana queria dizer? A tensão no ambiente cresceu, o murmúrio entre os clientes intensificou. O olhar de Gabriel mudava, de raiva para desespero. Ele não olhava só para Henrique. Estava desapontado com Ana. Não devia ter trazido isso para esse lugar, Ana. Não tenho escolha, Gabriel. As pessoas precisam saber quem você realmente é. O silêncio se instalou. Cada pessoa no diner sentia o peso das palavras. O passado de Gabriel não era apenas um fardo. Era uma bomba relógio prestes a explodir. Lúcia sentiu suas mãos suarem, as pernas fraquejarem. O que está acontecendo? Eu não sou apenas um herdeiro, Lúcia, disse Gabriel, a voz rouca. Eu sou um impostor. Fui adotado. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do lugar. O que ele estava dizendo? A revelação fez com que os olhares mudassem. As pessoas começavam a sussurrar. E em meio a esse caos, ela notou Henrique murchar numa alegria perversa, como se tudo aquilo tivesse sido um jogo para ele. E então o verdadeiro impacto. Eu não sou quem você pensa que sou. Eu não tenho as riquezas que você imagina. O dinheiro nunca foi meu. As palavras de Gabriel ressoavam em meio ao tumulto da tempestade, e o mundo de Lúcia começou a desmoronar. As luzes tremeluziram, e o barulho da chuva intensificou-se, como se o universo estivesse reagindo à verdade chocante. Todos no diner processavam o que acabaram de ouvir. O que mais havia ali escondido? E que segredos mais estavam prestes a ser revelados naquela noite em que tudo mudaria para sempre? O silêncio se arrastou após as palavras de Gabriel. O olhar de Lúcia se perdeu em seu rosto, tentando entender o que havia acabado de acontecer. O mundo ao redor deles parecia girar, mas tudo que ela conseguia ouvir era o eco dos pensamentos. O impostor? Como assim? O tempo parecia suspenso. Os olhares do diner estavam fixados em Gabriel, alguns parecendo confusos, outros fascinados.
Henrique, por sua vez, parecia se deliciar com a cena, como um maestro que havia finalmente conseguido sua sinfonia perfeita de desespero e revelações. E como se a história não pudesse ficar mais complicada, Ana, a irmã de Gabriel, respirou fundo. Interrompeu. Mas esperar não é isso. Não é só isso. Seu rosto estava mais pálido do que antes, e suas mãos tremiam. Lembra-se daquela noite no lago. Você estava lá. A voz dela havia subido um tom, e o nervosismo dela contagiou o ambiente. Eu não posso esconder mais. O murmúrio se intensificou. Lúcia olhou para Ana, sem entender. O que as pessoas sabem, a sua verdadeira identidade é muito mais do que você imagina. O desespero tomava conta, e a tensão no ar estava quase palpável. Mas pode haver. Lúcia não conseguia compreender, como se estivesse tentando arrancar dela o que ainda permanecia oculto. O que você está tentando dizer? Ana respirou fundo, a angústia estampada em seu rosto. Quando você foi adotado, nós não estávamos só fugindo de tudo. Na verdade, você foi parte de algo muito maior do que nós pensamos. Você não é só um impostor, mas parte de uma história muito sombria, uma linha de sangue que não termina aqui. Lúcia sentiu o coração disparar. Não é possível. A ideia a sufocava. O que isso significava para Gabriel? Que mais segredos estavam enterrados ali? Ana, o que você está dizendo? Seu pai biológico, Gabriel, ele não morreu. Ele está vivo. E ele veio aqui. Ele está atrás de você. As palavras saíram em um sussurro, quase como uma prece. O diner inteiro congelou. A tensão no ar poderia ser cortada com uma faca. Lucy olhou para Gabriel, e ele parecia ter recebido um soco no estômago. Não, isso não pode ser verdade. Mas Ana assentiu, lágrimas escorrendo por suas bochechas. A confusão e a dor formavam um turbilhão no coração de Lúcia. E ela olhou para Gabriel, que já não parecia o mesmo. Havia um desespero em seu olhar que a fez retroceder. A tempestade do lado de fora intensificava-se, como se o próprio mundo estivesse reagindo àquelas revelações. Ele disse que voltaria. Ana olhou para todos ao redor, e que, quando voltasse, teria tudo que lhe foi tirado. Lúcia sentiu o chão se abrir sob seus pés. A conexão que havia formado com Gabriel parecia agora esfarelar-se. O que mais ele ocultava? O que significavam essas palavras? A luz tremulava, e tudo ao redor parecia nublar, como se cada um dos presentes estivesse à beira de uma revelação ainda mais profunda. E, ao mesmo tempo, eles estavam prestes a descer a um abismo sem fim. Então, antes que alguém pudesse reagir, a porta do diner se abriu novamente. O sino tocou suavemente, mas o impacto que a figura fez ao entrar era de outro mundo. Era um homem alto, com um ar de requinte que quase despedaçava a atmosfera já tensa. Seu olhar passava por todos, até que finalmente se fixou em Gabriel, um sorriso sombrio se formando em seus lábios. Surpresa, meu filho. A tensão no diner era palpável. O rosto de Gabriel se transformou, os olhos arregalados refletindo a confusão e o terror. Quem é você? Ele. Mal conseguiu se manter em pé. As pernas tremiam sob o peso da revelação. O que você está fazendo aqui? Ana perguntou, a voz tremendo. O homem à porta, com um sorriso sombrio, avançou, imperturbável. Sou seu pai, Gabriel. Não acredite nas mentiras da sua mãe. Você é mais do que imagina. Aquela afirmação cortou o ar como uma faca. Lúcia ficou paralisada. Os outros clientes entraram em um murmúrio hushed, em meio à tempestade de emoções. Gabriel ficou em choque. Isso não pode ser verdade, gritou, nervoso como se quisesse afastar a realidade. A mãe dele tinha partido. E agora esse homem aparecia, trazendo um turbilhão de verdades dolorosas. Você não é meu pai.
Você não sabe nada. Sobre mim. Ah, mas eu sei. Eu sei sobre a sua origem, sobre quem está no seu sangue. O homem deu um passo à frente, e Lúcia notou a maneira como ele se movimentava. Era casual, mas havia algo ameaçador na maneira como ele sorria. E em breve, você saberá também. Chega! Ana interrompeu, desesperada. Nós não temos tempo para isso. Mas as palavras dela se perderam, e a cena parecia um pesadelo incontrolável. Lúcia observava, sem saber como reagir. O homem afastou-se, mantendo o olhar em Gabriel. Se eu estiver aqui, você vai precisar fazer uma escolha. O que você quer, Gabriel? Viver na sombra ou abraçar a verdade? A sala estava em silêncio. O coração de Lúcia pulsava, acelerado, e Gabriel, agora em litígios internos, parecia estar perdido. O homem não apenas desafiava seu passado, ele o estava rasgando em pedaços. E então, numa fração de segundo, tudo mudou. Um estrondo ecoou do lado de fora e a luz do diner falhou. As janelas tremeram e um vento cortante entrou, levando com ele a sensação de segurança. O que foi isso? Lúcia gritou, enquanto as pessoas ao redor começavam a gritar e se agitar. O homem ao lado de Gabriel parecia satisfeito com o caos que havia criado. Enquanto a confusão reinava, um novo grito cortou a apatia. Mãe! Era Ana, e Lúcia virou-se para ver a expressão de terror em seu rosto. Foi então que tudo ficou claro. A conexão com aquelas palavras a atingiu com um impacto devastador. Também haviam segredos sobre Ana. Ela está aqui. Mãe está aqui. Ana desesperadamente apontou para a porta que se abria novamente. E para horror de todos, uma mulher entrou, com os olhos arregalados e lágrimas correndo pelo rosto. O que Lúcia não esperava era reconhecer aquela mulher. Era a antiga proprietária do diner, que tinha desaparecido anos atrás. Meu Deus, o que você está fazendo aqui? O sussurro de Lúcia foi quase inaudível. A mulher olhou diretamente para Gabriel, uma mistura de amor e medo nos olhos. Gabriel, você precisa saber a verdade. Sua vida, a vida que viveu, não é o que parece. As palavras dela eram um sussurro intenso. E ao ouvi-las, o ambiente parecia escurecer ainda mais. O que você está dizendo? Gabriel balançava a cabeça, lutando contra a avalanche de revelações que desmoronava todos os seus sonhos. Ana se movia, ainda em choque. Todo mundo precisa ouvir isso. A verdade precisa vir à tona. Não, não pode ser, Lúcia gritou, agora lutando contra as lágrimas. A conexão que havia feito com Gabriel parecia desmoronar a cada palavra. Não estamos preparados para isso. E enquanto os olhares se cruzavam e a confusão aumentava, uma nova realidade começava a emergir. Um labirinto de mentiras e verdades que poderia mudar tudo para sempre. Tudo estava prestes a explodir e Lúcia tinha certeza de que nada seria como antes. O silêncio se arrastou após as palavras de Gabriel. O olhar de Lúcia se fixou no seu rosto, sua mente tentando processar tudo o que estava acontecendo. O coração de todos parecia palpitar em uníssono, mas a presença daquela mulher à porta parecia ter congelado o tempo. Gabriel, você precisa saber a verdade. Sua vida, a vida que viveu, não é o que parece. As palavras rolaram da boca da mulher como uma onda, levando consigo a segurança que todos tinham. Você é a dona do diner, Lúcia conseguiu dizer, lembrando-se de quando a mulher havia desaparecido. O que você está fazendo aqui? Eu estou aqui porque é hora do Gabriel saber de quem ele realmente é. O que está em jogo vai além do que ele pode imaginar. A mulher falou, a voz trêmula, mas firme. Enquanto olhava diretamente para Gabriel, houve um movimento entre os presentes, murmúrios de confusão. Ana, a irmã de Gabriel, estava pálida. Mãe, não é hora de falar disso, gritou, como se tivesse presenciado um acidente prestes a acontecer. A tensão estava alta, um fio prestes a se romper. Gabriel move-se, os olhos inquietos.
O que você quer dizer com isso? Por que nunca me contou? Sua voz era um rosnado, a raiva misturada com desespero. Gabriel, eu não tive escolha. Havia coisas em jogo, segredos que não eram só meus. Você é fruto de um amor proibido. E há quem esteja atrás de você por causa disso. A mulher balançou a cabeça, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Se você não souber a verdade, estará vulnerável. Nesse momento, uma nova porta se abriu com um estrondo. Era um homem no meio da tempestade, a chuva despejando-se ao seu redor como uma cortina. Ele carregava um olhar que parecia misturar raiva e alívio. Ela está certa, filho. O que os seus familiares esconderam de você é mais perigoso do que você pode imaginar. O homem avançou e todos no diner ficaram em silêncio absoluto. Gabriel se virou, a expressão de incredulidade transformando-se em raiva. Quem é você? O que você quer de mim? Cada palavra proferida soava como se fosse um tiro. Você não pode estar falando sério, disse Gabriel, o corpo tenso, a respiração acelerada. A pressão no ambiente parecia querer explodir. Você não é só um herdeiro, Gabriel. Você é a chave de algo que muitos desejam. O homem gesticulou, sua presença dominadora. Há pessoas perigosas que não vão parar até que você esteja sob seu controle. Lúcia olhou de Gabriel para o homem e depois de volta para sua mãe. O que estava acontecendo? A conexão com Gabriel fez seu coração doer. Havia tanta confusão, tantos segredos. E agora essa revelação, em meio à tempestade de emoções, era um novo tipo de caos. Segredos? Que segredos? Ana gritou, a voz embargada pelo desespero. O que você quer dizer com isso? O que mais escondem de nós? A mulher respirou fundo. Gabriel não é apenas um símbolo de riqueza. Ele é parte de uma linhagem que envolve um legado eterno e uma disputa entre famílias. O que você ouvirá agora mudará tudo. O barulho da chuva começou a entrar em um frenesi, refletindo o turbilhão de sentimentos no diner. A conexão emocional de Lúcia com Gabriel se esfacelava. A lealdade começava a pender em outra direção. Gabriel, você precisa escolher, gritou a mulher, angustiada. Continuar ignorando seu passado ou enfrentá-lo e descobrir o que ele realmente significa. A intensidade daquelas palavras reverberou através do ambiente já carregado de tensão. Gabriel se virou, suas mãos trêmulas, a raiva substituída por um medo profundo. O que está em jogo? Antes que alguém pudesse responder, um tremor na terra fez as paredes tremerem. Todos se seguraram. O som de um vidro quebrando ecoou, e em um instante a luz recomeçou a piscar. O dinâmico e desconcertante tornou-se um pesadelo, enquanto Lúcia se perguntava se alguma vez, de fato, conhecera Gabriel de verdade. Não, não é possível, gritou uma voz de fora, e o pânico se espalhou pela sala. Mais gente chegou. As coisas estavam prestes a se descontrolar. Havia um novo nível de verdade que estava prestes a emergir, revelando coisas que estavam enterradas e que poderiam mudar tudo. Lúcia, com o coração na boca, percebeu que a história de Gabriel e suas convicções estavam prestes a desmoronar de maneira devastadora. O que mais estava escondido nas sombras do passado? Ela precisava saber. E logo, o silêncio se alongou, e a tensão pairava como uma tempestade prestes a estourar. Gabriel olhava para a mulher, a dona do diner, seu rosto um misto de confusão e incredulidade. E enquanto todos aguardavam a próxima revelação, um barulho estrondoso sacudiu as paredes do lugar. As luzes falharam de novo, e o súbito ruído parecia vir da cozinha, onde os pratos tilintavam e os talheres caíam descontroladamente. — Que diabos foi isso? — gritou Henrique.
enquanto muitos se viraram para a porta da cozinha, que se abriu abruptamente. Havia uma presença. Um homem alto, vestido de preto, surgiu, seu olhar penetrante fixo em Gabriel. Você não pode escapar de mim, filho, disse ele, e o ar ficou pesado com a gravidade daquelas palavras. A atmosfera que antes era carregada de incertezas, agora se transformou em um clima de puro terror. Um cheiro metálico começou a invadir o ambiente. Lúcia ficou paralisada, seu coração acelerado. Quem? Você não é meu pai. Gabriel retrucou, mas suas palavras soaram vazias e desesperadas. O homem avançou, e um brilho frio nos olhos começou a se espalhar por todo o diner. Eu sou a razão pela qual você sempre se sentiu diferente. Sempre soube que pertencia a algo maior. Agora você precisa escolher. Ou enfrenta seu destino na luz, ou continua vivendo nas sombras. Que vocês estão falando? A voz de Ana estava trêmula, mas ela sabia que as verdades ocultas estavam prestes a ser. O restaurante parecia um cenário de filme de terror. Cada rosto pálido, os murmúrios crescendo a cada segundo. O que você quer dizer com isso? O homem de preto sorriu, e isso só intensificou o pânico na sala. A verdade é que Gabriel não é apenas um herdeiro ou um impostor. Ele é parte de um jogo muito mais perigoso, onde as peças se movem sem aviso. A linhagem dele é mais poderosa do que todos nós podemos imaginar. Lúcia sentiu um nó na garganta. Você está mentindo! Gritou, tentando se agarrar ao que restava de normalidade. Mas a visibilidade do homem mudava a percepção de tudo. Ele tinha uma presença sombria e opressiva, como um pesadelo que se tornava real. Isso não faz sentido. Não? O homem de preto deu um passo à frente. O passado está atrás dele, e quem o controla não irá parar até que tudo seja revelado. E você, Lúcia, é parte disso. As palavras dele cortaram como lâminas. O olhar dela buscou Gabriel, e a ligação que uma vez tiveram agora parecia um fio prestes a se romper. Gabriel balançou a cabeça, lutando para manter o controle. Parem de falar. Não faz sentido. Eu não sou parte de nenhum jogo. Mas uma nova emoção começava a se arrastar por seu rosto. Dúvida. Lúcia notou a maneira como ele hesitava, como se uma parte dele quisesse acreditar no que estava ouvindo. Mas você é Gabriel, reforçou a mulher, a dona do diner. O olhar dela estava carregado de culpa. Eu nunca deveria ter escondido isso de você. O seu pai estava certo quando disse que seu verdadeiro legado seria uma maldição, a menos que você enfrentasse as consequências. Então, como se a tempestade do lado de fora estivesse respondendo aos sentimentos fervilhando dentro do diner, um raio tocou o chão próximo ao restaurante. A iluminação falhou novamente e todos gritaram. O escuro foi absoluto por um instante. E no meio do caos, alguém gritou. Se algo acontecer com ele, você vai pagar. A voz era forte, decidida. Era Ana, a irmã de Gabriel, que parecia mais determinada do que nunca, apesar do terror. Mas quem sabia se você poderia confiar nela? Era tão fácil se perder na confusão. A luz voltou, mas o que Lúcia viu a fez sentir um frio na espinha. O rosto de Gabriel estava incrédulo, mas havia algo mais. Havia raiva, e uma decisão começava a se formar em seus olhos. Eu não posso acreditar em vocês. Mas ao mesmo tempo, Lúcia percebeu que ele estava se afastando deles, em direção ao homem de preto. O que você quer de mim? Ao ouvir isso, o homem esboçou um sorriso satisfeito. Era como se tudo estivesse prestes a desmoronar, e ninguém sabia ainda como isso afetaria cada um deles. Querido filho, você terá que fazer uma escolha, mas escolha sabiamente.
porque o futuro de você e de todos ao seu redor depende disso. O ar na sala mudava de novo, carregado de predestinação, e com isso tudo tornou-se um grande questionamento, deixando topos à beira do abismo. O que mais estava escondido? Que escolhas precisariam ser feitas? E o mais importante, quem realmente era Gabriel? A tensão crescia, pulsando como um tambor no peito de Lúcia. Gabriel encarava o homem de preto, a dúvida e a raiva misturadas em seus olhos. O ar estava pesado, como se o Dinero estivesse prestes a desabar. Gabriel virou-se para a mulher que dizia ser sua mãe, esperando uma espécie de justificativa, mas tudo o que ela fez foi baixar a cabeça, parecendo mais vulnerável do que nunca. Gabriel não é seguro aqui, Ana gritou, a voz desesperada. Precisamos sair, agora. Mas o homem de preto apenas sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos. Você não pode correr do que é seu, menino. Se o seu pai realmente é quem eu digo, há coisas que você deve entender, e isso vale vidas. Lúcia sentia a adrenalina bombear. Por favor, o que você quer dizer com isso? Sua voz estava alta, mas o medo a fazia tremer. Você ainda não percebeu, não é? O homem se virou para ela, o olhar frio. O que você sente por Gabriel é uma ilusão. Tudo isso é um jogo. E você só. Foi um peão. O impacto daquelas palavras reverberou na sala. Os clientes estavam em silêncio, os olhares fixos em Gabriel. Não, eu não sou um peão. Ele gritou, a raiva explodindo. O homem apenas balançou a cabeça, cínico. Deixe-o entender por si mesmo. A verdade é que, antes que ele pudesse terminar, houve um barulho ensurdecedor, como um estrondo vindo da porta. A porta foi arrombada e um grupo de homens vestidos de forma imponente entrou, seus rostos escondidos sob capuzes. O clima se transformou em caos. Ele está aqui, um dos homens gritou, e a sala se encheu de pânico imediato. Todos começaram a gritar e a se levantar. Lúcia estava paralisada, seus olhos viajando entre os rostos. Em busca de conforto, os homens começaram a avançar para Gabriel, e ele recuou, pálido como uma folha. Quem são vocês? Ele perguntou, a voz cheia de medo. Vim buscar o que é nosso, um deles respondeu em um tom grave. Não podemos deixar que você fuja de sua condição. Você não deve estar aqui. O homem de preto sorriu, satisfeita com a cena. Viu só? O jogo começa agora. Você escolheu estar no meio disso, Gabriel. De repente, a mulher que se dizia mãe de Gabriel gritou. Não, ele não é parte disso. Gabriel, você precisa saber a verdade. O tumulto crescia, mas as palavras dela cortaram o barulho. A verdade sobre o quê? Gabriel estava quase aos prantos. Quem sou eu realmente? Ela respirou fundo, cada palavra pesada como uma âncora. Não sou apenas sua mãe adotiva. Eu sou parte de um segredo que envolve uma organização secreta, uma linhagem de poder. Gabriel, você é o herdeiro de uma antiga linha de líderes, e todos eles estão atrás de você. A revelação foi como um golpe. O olhar de Gabriel se abriu, cheio de desespero. O quê? Por que você não me contou? O que está acontecendo? Ele gesticulava, ainda sem saber a profundidade da nossa família. Mas foi aí que a reviravolta aconteceu. Em um momento de total caos, Ana se adiantou e gritou. Chega! Todos vocês precisam saber a verdade. O hábito de manter segredos estava prestes a acabar. Gabriel, você não sabe, mas o que eles não esperam é que eu também sou parte disso. O murmúrio na sala cresceu como um furacão. O quê? Gabriel olhou para sua irmã, a confusão e a incredulidade em seu rosto. A atmosfera mudou novamente, e Lúcia sentiu que os laços estavam se despedaçando. O que você está dizendo, Ana? Eu sou uma das guardiãs da verdade, de nossa linhagem. O que tem feito não é só com você, é com todos nós. Ela respirou fundo.
os olhos ardendo com determinação. Eu não posso deixar que eles te levem. Nós temos de lutar juntos. A tensão se espalhou pela sala. Os rostos dos encapuzados estavam inexpressivos. Mas eles começaram a se mover, como uma tempestade prestes a se descontrolar. E no coração de Lúcia, algo começou a se desmoronar. O que mais ela não sabia? Quem realmente eram aquelas pessoas? No momento em que as palavras de Ana ecoaram, o caos tornou-se absoluto. As luzes piscavam, palpável. Gabriele encarava o homem de preto, seus olhos marejados de confusão. A mulher que se dizia sua mãe parecia estar às portas de uma revelação. Mas antes que qualquer palavra pudesse sair, o alvoroço tomou conta. Gabriel, a voz de Ana cortou o ar, fervendo de urgência. Precisamos sair agora, eles não podem te levar. Os homens encapuzados começaram a se aproximar, sua intenção óbvia. O clima esquentava à medida que o pânico se espalhava como um incêndio. Vamos, venha comigo. Ana puxou o braço de Gabriel, mas um dos homens a bloqueou. Ele não vai a lugar algum. O tom era sórdido, como se a própria vida de Gabriel dependesse de um pacto sombrio. Lúcia estava pegada, entre a urgência e o medo. O que estava acontecendo? As revelações queimavam em seu corpo, uma erupção de emoções. Por favor, não, você não pode levá-lo, gritou, a voz trêmula, mas firme. É tarde demais, Lúcia. Este jogo está além de todos vocês, o homem de preto respondeu, e nesse momento, um granizo de vidro quebrou quando a porta do diner se escancarou, trazendo uma ventania gelada. Um estrondo ecoou, e a sala estava à beira do colapso. Gabriel olhou em volta, desespero crescendo. O que vocês querem de mim? Ele gritava, mas as palavras pareciam se perder na tempestade. Então, nesse instante de caos, algo completamente inesperado aconteceu. Ana, sua irmã, olhou de volta para ele, seus olhos brilhando de uma intensidade maior do que qualquer um poderia suportar. Gabriel, você precisa entender. Você não é só um herdeiro. Você está destinado a assumir o que vem depois. As palavras dela sacudiram o palco. Mas o que ela queria dizer com o que vem depois? Uma sombra de choque passou pelo rosto de Gabriel. Destinado? Para quê? Para ser uma marionete no jogo deles? Não, para ser mais do que eles. Para quebrar o ciclo. Ana começou a gritar, o desespero fazendo sua voz tremer. O que a nossa mãe nunca te contou, o que ninguém sabia, é que você é a chave. Você é o único que pode terminar isso. Um burburinho começou entre os encapuzados. O homem de preto franziu a testa, como se a revelação afetasse seus planos. E quanto mais Ana falava, mais a tempestade se intensificava. Ágil daquelas paredes barulhentas. Mas como eu sou a chave, o que está acontecendo? Gabriel, os lábios brancos, se virou para Lúcia, buscando proteção nas suas respostas. Mas ela estava paralisada. Foi então que subitamente, sem qualquer aviso, o homem de preto sacou uma arma. Cale a boca, você não entende o que está dizendo. O tempo pareceu parar. O eco do gatilho poderia ser ouvido a quilômetros. Uma explosão de tiros retumbou e o vidro estourou ao lado deles. A sala mergulhou em um estado de pânico absoluto. Lúcia fechou os olhos, o medo a engolindo. Mas ao abrir os olhos novamente, um milagre. O corpo de Gabriel estava na frente de Ana, como um escudo humano, absorvendo o impacto da bola. O que estava acontecendo? Ele havia se jogado para salvar a irmã. Não, Gabriel! Lúcia gritou, a dor inundando cada fibra do seu ser. Não! Mas então, enquanto todos estavam em choque, o que ninguém podia imaginar aconteceu. O homem de preto, de repente, caiu para trás, a arma escorregando de suas mãos. O barulho de uma sanfona ecoou pelo diner, como se um novo som
tivesse sido introduzido na confusão. E quando Lúcia olhou mais de perto, viu. Era um estrondo que não vinha da tempestade. Era da voz de um desconhecido que agora se erguia nos fundos do diner. Vocês não sabem o que estão fazendo. Todos se viraram e, no meio do caos, a imagem de uma figura familiar, a antiga proprietária do diner, a mulher que havia desaparecido, estava ali, agora cercada por uma aura sobrenatural. Gabriel, você é mais do que imagina, e agora a verdade vem à tona. Prepare-se. As luzes piscaram e a cena parecia ser de um filme de terror apocalíptico. Lúcia sentiu o universo desmoronar ao seu redor. O que mais havia escondido? E como tudo isso se conectava com Gabriel? Agora, um novo mistério se armava, como se o destino estivesse entrelaçado em um grande tabuleiro de xadrez, e todos eram peças a serem mexidas. A luta estava apenas começando, e as consequências seriam devastadoras. O caos se espalhou pelo diner, o bater dos corações misturando-se ao som da tempestade lá fora. Gabriel ainda estava parado, o rosto contraído em confusão e medo. Os homens de preto tinham se aproximado, e o ar estava denso, carregado de uma tensão quase palpável. A antiga proprietária do diner, agora revelada, olhava para Gabriel com olhos que refletiam dor e alívio. Você precisa entender, Gabriel, a verdade nunca esteve tão perto. Mas antes que ele pudesse responder, as luzes do diner falharam novamente. Braço de Gabriel. Vamos sair, agora! Sua voz ecoava em um grito de desespero. Não podemos deixá-lo, Ana gritou, apontando para os capuzes. Eles não vão parar até que ele esteja com eles. Nesse instante, a figura do homem de preto surgia no centro do tumulto, em posição que fazia todos hesitarem. Vocês não compreendem. Gabriel, seu destino não é aqui. É hora de descobrir o que realmente está em jogo. As palavras dele cortaram through a confusão, e Gabriel, com uma respiração acelerada, olhava rapidamente entre os rostos conhecidos. O dilema estava claro: ficar e lutar, ou fugir e talvez salvar suas vidas. O coração dele batia forte, e a dor nas palavras de Ana fazia ecoar uma verdade que ele não queria admitir. Gabriel então se virou, o olhar penetrante, quase decidindo por conta própria. O que você quer de mim? Ele estava pronto, mas a incerteza ainda corria em suas veias. Eu quero que você abrace a sua legião, Gabriel. Você não é um impostor, você é o escolhido. As palavras do homem de preto eram como ferro quente, fundindo-se à essência de Gabriel. E ele percebeu, de repente, que a verdade do que ele realmente era estava se aproximando como nuvens escuras. Uma explosão de som cortou o ar. A porta se abriu com um estrondo e um grupo de apoio, armas à mão, entrou. A tensão aumentou e Lúcia percebeu que a luta estava prestes a se intensificar. As pessoas começaram a gritar e o caos se espalhou. Temos que fazer algo. Ela puxou Gabriel novamente, desesperada. Mas naquele instante trágico, Ana se adiantou. Esperem, se vocês realmente são parte disso, então me deixem ajudar. Era uma declaração ousada, mas a determinação nos olhos dela era contagiante. Gabriel olhou para a irmã, reconhecendo a força que ela tinha. A relação entre eles era um farol em meio à tempestade, e Lúcia foi tocada pela decisão de Ana. Juntos, ela gritou. Estamos juntos nisso. E as palavras ecoaram pelo diner, unindo todos em um só propósito. Nesse momento de união, tudo parecia gravitacional. A força da verdade começou a se erguer, quebrando as correntes que os mantinham separados. Gabriel, agora decidido, se virou para o homem de preto. Não vou me esconder mais. Pode vir. Com um movimento decidido, ele avançou, e a energia da sala mudou. O homem pareceu hesitar
e Lúcia sentiu que a batalha poderia ser ganha se eles conseguissem unir forças. Mas o tempo ainda não se esgotara. A adrenalina pulsava, e a euforia da luta estava bem próxima. Saia, seu maldito! Ana bradou. E na sequência, aconteceu algo inesperado. As luzes começaram a piscar, e os homens de preto, pegos de surpresa, hesitaram. Era a chance perfeita. Agora! Gritou Lúcia, puxando Gabriel e Ana em direção à saída. Eles corriam, rindo e gritando com o coração acelerado, enquanto os estilhaços de vidro e os cenários se desmanchavam em torno deles. O diner ficou para trás, envolto em fumaça e confusão, mas eles estavam livres. E agora, enquanto passavam pela porta, a verdadeira história começava a se desenrolar. De acordo com o que ouviram entre as sombras e a tempestade, o futuro que os aguardava era, de fato, incerteza pura. O que mais estava escondido? Quem realmente eram essas pessoas? Qual seria o legado que tinham herdado? Por fim, diante do novo horizonte que se abria, Lúcia sentiu que a conexão com Gabriel ainda pulsava forte. O amor e os segredos juntos criariam uma nova história a ser escrita. Agora, e enquanto você se despede desse desfecho eletrizante, a jornada não termina aqui. Se você quer saber o que vem a seguir, o que mais revelações aguardam esse grupo de heróis e como a história de Gabriel continuará a evoluir, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora! Isso alimenta o algoritmo e traz mais histórias incríveis para você. Comente sua reação e suas teorias sobre o final. Eu quero saber o que você pensa. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.